Olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem nos assiste pela primeira vez, o meu nome é Nathan e nós somos o Remanescente Apocalipse 12:17. Neste vídeo, como prometido, vamos falar sobre o calendário bíblico, ou também pode ser chamado de o calendário de Deus. Então, para começarmos, o calendário ordenado por Deus, lendo Gênesis capítulo 1, verso 14, que diz: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Ou seja, Deus criou os luminares que nós conhecemos, Sol, Lua, estrelas, para poderem nos servir para a separação entre os dias, como o sinal é vermelho, e também dia e noite, não é? E também para determinarem o tempo e os tempos, e também para determinar os dias e os anos. Nesse caso vamos falar sobre as horas brevemente, mais precisamente sobre os dias, como determinar os dias, as semanas, os meses e os anos. Então nós vamos continuar aqui com este Gênesis capítulo 1, verso 14 a 18. E então vamos ver aqui como é que continuou então esse terceiro dia da criação. O 14 já lemos, então no 15 continua dizendo: E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, é preciso reter isso, o maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, ou seja, o Sol, que é o luminar maior, a Lua, o luminar menor, e também as estrelas que são inferiores em relação ao Sol e à Lua. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E assim terminou o dia quarto. Peço desculpa que eu tenho aqui o dia terceiro. Na minha apresentação tenho aqui a dizer o terceiro dia da criação, mas não é o terceiro, é o dia quarto. Fiz confusão, peço desculpa. E então vamos começar pelas horas, dias e semanas. As horas têm a ver, estão relacionadas com o ciclo da deslocação do Sol da luz do Sol sobre a Terra. Ou seja, conforme a luz do Sol vai se deslocando sobre a Terra, vai determinando as horas. E nós temos 12 horas durante o dia, por média, um padrão, né? Ou média, 12 horas durante o dia e 12 horas durante a noite. E no total faz-nos 24 horas. E essas 24 horas estão repartidas em tarde e manhã. Podemos dizer noite e dia, mas é melhor utilizarmos aqui os termos tarde e manhã, conforme está na Bíblia, e quer dizer a mesma coisa. Por quê? Porque a tarde e a manhã juntos formam o dia. Como nós podemos verificar em Gênesis, está sempre a dizer: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro, foi a tarde e amanhã o dia segundo. E nós temos aqui o Gênesis 1, 5, que diz: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Ou seja, o primeiro dia da criação. E os dias, precisamente 7 dias, fazem uma semana. Isto é, quando Deus criou a Terra durante 6 dias, e ao sétimo dia descansou, como nós podemos ler aqui em Gênesis capítulo 2, verso 1, que diz: assim os céus e a terra e todos o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera.
Portanto, Deus descansou nesse dia. E nós podemos ver que todos os calendários a nível mundial têm semanas, todos que eu conheço. Têm as semanas que são constituídas por 7 dias. Acontece que poderíamos não ter semanas, mas Deus criou a Terra em 6 dias e no 7º dia descansou, então criou esse ciclo. No dia seguinte era o primeiro dia outra vez da semana, que é para ser um memorial da criação. Por isso que Deus nos deu o descanso no sábado, para nos servir de memorial da criação e assim retomamos o primeiro dia. Ou seja, é um ciclo que existe desde o começo da criação. Não é quando o mundo e os céus e a terra já estavam criados, mas sim enquanto estavam a ser criados, esse ciclo semanal já tinha começado. Na primeira semana da humanidade foi quando Deus criou, então, todas as coisas que nós conhecemos e que nós vemos na terra como nos céus. Então, para continuarmos aqui, vamos falar sobre os meses e os anos. Os meses e os anos. No caso dos meses, os meses começam com a lua nova. Isso é, estamos a falar do calendário bíblico, calendário de Deus. Porque, segundo o ciclo da lua, sempre que for lua nova, então a noite seguinte à lua nova é declarada primeiro dia do mês. Isto é observado desde Jerusalém. Desde Jerusalém por quê? Porque nós temos situações diferentes em que nós temos fusos horários no mundo. Por exemplo, vocês sabem que há estados na Rússia e também na China e alguns países como Nova Zelândia que celebram o Ano Novo em primeiro, o Ano Novo gregoriano, do calendário que nós utilizamos atualmente. E só de salientar também, o calendário gregoriano é um calendário que vigora desde o século XVI, ou seja, é um calendário muito recente em relação ao calendário de Deus, não é? Que sempre esteve lá, mas pronto, foi dado escrito aos filhos de Israel há aproximadamente 3.300 anos. Foi a altura que viveu o profeta Moisés, que foi Moisés que recebeu a lei da parte de Deus e a escreveu como Deus ordenara. Mas a lei já existia, só que passou a estar escrita, que é para poder então se ensinar àquela geração que já estava mergulhada nas práticas pagãs dos egípcios e das nações. Então Deus queria os converter de novo aos seus caminhos por onde andaram os seus patriarcas mais conhecidos, Abraão, Isaac e Jacó, que também é Israel, e os seus 12 filhos. Portanto, Deus, para os converter de novo aos seus caminhos, Deus ordenou ao Moisés que escrevesse a lei que ele mesmo ditou para Moisés, da boca dele, no Monte Horeb. E Moisés foi escrevendo e depois Moisés entregou o livro da lei ao povo para que o povo aprendesse através dos levitas, dos sacerdotes. Nós temos então essa situação em que os meses começam pela lua nova. A lua nova marca o início do mês, mas se a lua nova calhar ao meio-dia, não quer dizer que é meio-dia já é outro mês, é outro dia, não. Quando calha, por exemplo, é dia 29 do primeiro mês, e acontece que ao meio-dia desse dia 29 toca o pico da lua nova, ou seja, o pico da lua nova quando nós observamos com um telescópio, conseguimos ver o pico da lua nova, mas a olho nu é um pouco difícil. Então, nós hoje em dia conseguimos ver que bateu o pico da hora ao meio-dia, só que nós não vamos dizer que o dia da lua nova é aquele dia, não. Por quê? Porque, por exemplo, no calendário gregoriano, quando nós convertemos para o calendário de Deus, nós temos que observar os dias sempre um dia antes ao pôr do sol. Ou seja,
A quinta-feira começa na quarta-feira ao pôr do sol e o sábado começa na sexta-feira ao pôr do sol. Então, nesse caso, o que acontece? Se na sexta-feira foi o pico da lua nova ao meio-dia, então só no sábado, que vai ser na sexta-feira no calendário gregoriano ao pôr do sol, que é sábado já no calendário de Deus, porque eu esqueci de vos dizer ali atrás, os dias começam com... aliás, eu não esqueci, eu mencionei, os dias são constituídos pela tarde e manhã, e eles começam exatamente pela tarde, como está lá, tarde e manhã, ou seja, pela noite. Quando anoitece é um novo dia. Então, o gregoriano, quando passa da meia-noite, é novo dia. Se eu estiver no deserto sem relógio, para eu saber que já é meia-noite, já é outro dia, mudou de dia, é impossível, para mim pelo menos. Mas, se eu estiver no deserto, no meio do nada, para eu saber que mudou de dia no calendário de Deus, basta olhar para o sol pôs-se, depois do pôr do sol, é novo dia. Então é assim que funciona. Portanto, a lua nova bate o pico ao meio-dia, só vai ser dia 1 do mês seguinte, quando bater quando anoitecer. Então assim que anoitecer vai ser lua nova, por isso que diz aí na noite seguinte à lua nova. Nós temos aqui os versos de Levítico 23, 24, Números 29, 1, Salmos 81, 3 a 4. Então nós vamos ler esses versos para percebermos melhor isso sobre o início, sobre a lua nova marcar o início de cada mês. Ou seja, de uma lua nova para outra lua nova temos um ciclo mensal. Isto quer dizer, se nós temos de uma lua nova para outra lua nova, quer dizer que quando nós pegamos as fases todas da Lua, compreendemos que o ciclo da Lua, que dura de uma Lua nova para outra Lua nova, é o ciclo exato do mês. Só que a Lua tem um ciclo de 29 dias, o seu ciclo dura 29 dias, 12 horas e alguns minutos. O que faz com que nós não vamos ter um dia que é metade de um dia, que é o que acabei de vos dizer. Por isso que nós depois vamos ver isso também daqui a pouco detalhado. Vamos partir para a leitura, que é melhor. Então, começando por Levítico 23, 24, diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso. Memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Ou seja, é um feriado, é um dia de festa e um dia em que se festeja com sonido de trombetas. Então, nós temos já isso aqui determinado desta maneira e nós conseguimos então ver que Levítico mostra-nos, Levítico 24, fala-nos da festa das trombetas que é realizada no primeiro dia do sétimo mês. Portanto, por que eu estou-vos a apresentar isso? Porque esta festa calha no primeiro dia e nós estamos a falar aqui do início do mês. Portanto, essa festa vai ser no começo do mês do sétimo mês. Ou seja, vai ser no começo do sétimo mês. Então vamos ler Números 29, 1, que também é a mesma coisa, só que é em números. Depois vamos ler então o Salmo 81 a seguir. 29, verso 1, diz assim: Semelhantemente tereis santa convocação no sétimo mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. E o que eu quero que retenham aqui é essa parte que diz: será para vós dia de sonido de trombetas. Ou seja, vocês vão ter que tocar trombeta nesta solenidade, neste feriado, neste dia de festa. Então, o que diz o Salmos 81? Salmos 81,
verso 3 a 4. Diz assim: tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Lembrem-se que a festa das trombetas é no dia 1 do sétimo mês. Portanto, se a festa da trombeta é no dia 1 do sétimo mês, e aqui o salmista, em vez de dizer tocai a trombeta no dia 1 do sétimo mês, ele diz tocai a trombeta na lua nova, o que é que está aqui a acontecer? O que acontece aqui é que todas as luas novas é dia 1. Portanto, se ele disse dia 1, para quem já conhece isso, eles viviam o calendário de Deus, não tinham outro calendário. Para quem conhece o calendário, não precisa que se lhe diga dia 1. Pronto, não está determinado o mês, mas ele sabe também quando é que calha, em que mês calha a festa das trombetas. E por que isto é uma festa das trombetas? Poderia ser tocar a trombeta ao rei. Não, mas diz assim, porque aqui erradamente, né, diz isto era, que eles estão a tentar forçar que era, já não é. Só que esqueceram que quando o salmista escreveu, ainda era, segundo o que eles admitem, não é? E depois dizem que a partir de Yeshua já não é mais. Mas eles esqueceram que este salmista viveu antes de Yeshua, ou seja, no tempo dele era, ainda era. E depois do tempo dele continua a ser, e nós reconhecemos assim, e até eles que escreveram isso reconhecem que no tempo do salmista a lei ainda era, não era um passado para eles. Mas eles puseram aqui, era como se fosse um passado, que é aquilo de passarem a ideia que eles têm em mente para o leitor. A minha versão, sempre que aparece o itálico, é porque foi acrescido. No original não tinha, mas para dar sentido à frase eles metem lá uma palavra ou uma frase. Então no original está assim, porque um estatuto para Israel. E nós, como sabemos que o salmista vivia a lei, porque na época do salmista todo mundo sabia muito bem, sem dúvida nenhuma, que a lei estava em vigor. Então nós temos aqui a noção de que não é isto era, mas sim porque é um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Portanto, a única solenidade com sonido de trombeta é isso que nós acabamos de ler em Levítico 23, 24 e Números 29, 1. Então, o Salmo 81, 3 a 4 é interpretado da melhor forma quando se tem noção do Levítico 23, 24, Números 29, 1, e tem também outras passagens, mas não queria pôr aqui tudo, não é? Então, para continuar, temos aqui todas as luas novas assinalam o início de cada mês, assim como tínhamos falado. Só para resumir o ponto que está em cima. O ciclo mensal é de 29 a 30 dias, geralmente consecutivos. Ou seja, geralmente o ciclo de cada mês no calendário de Deus é de 29 a 30 dias. E geralmente são consecutivos, ou seja, se o anterior foi 30, então o posterior é 29. Geralmente são assim. Pode acontecer, calhar diferente. É conforme o ciclo da lua. Se a lua nova antecipar-se no dia 25, então Deus está nos passando uma mensagem lá do alto que o mês já não tem 29 dias, mas sim tem 25 dias. Porque é lua nova, é primeiro dia. É assim que funciona o calendário de Deus. E nós então vamos ler aqui Isaías 66, 23. Em Isaías 66 nós temos o ciclo semanal e o ciclo lunar. É mensal, desculpem. No verso 23 diz assim: E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim? Diz o Eterno Yahweh. Ou seja, desde uma lua nova até a outra, durante o mês todo, desde um sábado até o outro, durante o sábado, a semana toda, toda a carne virá diante de mim para adorar-me.
esta profecia é sobre o milênio, quando o Messias reinará aqui na terra antes da destruição dos céus e da terra, e de fazer os novos céus e a nova terra, como está profetizado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Nós temos esse ciclo lunar de 29 dias e meio. Como é 29 dias e meio de uma lua nova até a outra lua nova, então às vezes o mês leva 29 dias, só que fica então meio-dia e alguns minutos. Este meio-dia e alguns minutos tem que se acertar, porque se não se acertar, o que vai acontecer vai desfazer tudo. Então no mês seguinte, em vez de ter 29 dias, tem 30 dias, que é o quê? Que são os 29 dias e meio daquele mês seguinte, mais o meio-dia do mês anterior, quando nós somamos, dá-nos 30 dias. Então este mês que vem a seguir tem geralmente 30 dias, quando o anterior tinha 29, e então depois destes 30 volta a 29, porque já não há crédito do meio-dia. Ficamos sim com o crédito do meio-dia nesse próximo mês posterior ao 30, ao de 30 dias, que vai ser 29, lá vai ficar os 12, as 12 horas e os tantos minutos, que vamos fazer os acertos, e mesmo esses acertos também, durante o ano vai-se acumulando os minutos, porque depois temos lá os muitos minutos também que vão acumulando, que não se fazem acerto entre os meses, que depois de alguns poucos anos tem que se fazer um acerto do 13º mês, que já vamos falar daqui a pouco. Então, quanto aos anos, o ano tem o seu início sempre marcado pela lua nova do mês de Aviv. Pus ali Abib porque é assim conhecido em português, entre aspas, mas não é português, isso é hebraico. Hebraico disse Aviv. Não sei se vocês conhecem a cidade de Tel Aviv. Tel Aviv é colina da primavera. Portanto, Aviv pode significar primavera, como pode significar a época do amadurecimento da cevada lá em Israel. Então, o que é que nós temos aqui a reter? Todo ano, todos os anos começam pelo mês da primavera, que é o mês de Aviv. Portanto, o primeiro mês do ano tem que ser sempre Aviv. Tem que ser sempre o mês da primavera, ou seja, tem que calhar sempre na primavera. Então vamos ter aqui um pequeno problema, porque o ciclo lunar não está ligado às estações do ano, não está ligado ao ciclo das estações do ano. Nós temos 4 estações, não é? Primavera, que fosse como o começo do verão, e inverno e verão, e o outono como se fosse o começo do inverno. Portanto, a Lua, o seu ciclo não está sincronizado com essas estações. O que faz com que, passados os anos, se nós continuarmos a seguir apenas a Lua e não termos em conta o ciclo das estações, então o que vai acontecer é que o primeiro mês de um ano qualquer vai vir cair no inverno, e não pode ser no inverno, e já vamos ver isso porquê. Nós temos aqui Êxodo 12, capítulo 12, 2, e também capítulo 13, 4 a 7. E nós vamos ler então isso para percebermos melhor o que Deus está a querer dizer. A partir do Êxodo 12, verso 2, diz assim: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Portanto, o que Deus está a dizer é isto em Êxodo. Depois vão lá ler. Nós já lemos isto. Vão lá ler, por favor. Eu tive um vídeo em que li esse capítulo todo e nem deveria lê-lo. Tinha que ler agora. Não vou poder ler, que é para poder encurtar este vídeo, que temos muita coisa para tratar aqui. Mas podem ir lá ler e depois vão perceber. Êxodo fala da saída. Êxodo, tipo uma fuga do Egito, do povo de Israel do Egito. Então, quando eles estavam a sair,
Deus estava a lhes dizer, este mesmo mês, está aqui, vou devolver para vocês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, o mês em que eles saíram do Egito será para eles sempre o primeiro mês do ano. Só que aqui não diz qual é que é o mês. Ok, temos aqui a indicação, pelo menos, de que eles saíram do Egito no primeiro mês do calendário de Deus. Mas qual é esse mês? Então vamos ver aqui o capítulo 13, a partir do verso 4, diz assim, que é algo que complementa o que nós lemos no 12. Diz assim, hoje no mês de Abib vós saís, vocês saem do Egito. Então o que acontece? Aquele mês que Deus disse a Moisés para que aquele mês seria sempre o princípio do ano, o começo do ano, de todos os anos, é o mês de Aviv, como nós já vimos ali atrás. Este mês de Aviv é o primeiro mês. Tem que ser sempre o mês de Aviv, por causa deste mandamento de Deus em Êxodo 12, 2, que Deus diz, este vai vos ser o princípio dos meses, esse vai ser o primeiro mês dos anos, ou do ano. Então, nesse caso, o primeiro mês do ano tem que ser sempre Aviv. E então, como é o mês da primavera, tem que calhar sempre na primavera, o que vai originar aqui alguns cálculos que para muitos pode parecer estranho, mas lá está. O que importa é para Deus, não é? O que Deus determina. E nós só temos que seguir. Continuando, diz assim, os anos têm 12 meses lunares, ou seja, geralmente todos os anos têm 12 meses, como o calendário gregoriano, nós temos de janeiro a dezembro, são 12 meses. Só que no calendário gregoriano só temos 12 meses todos os anos, todos os séculos. Aqui não, nós num período de 19 anos, nós não temos apenas 12 meses. Por quê? Porque quando a primavera atrasa, como eu disse, o ciclo da Lua não está sincronizado com o ciclo das estações do ano e, consequentemente, com as colheitas. Portanto, nós tínhamos aí a situação do amadurecimento da cevada. E então as colheitas também seguem as estações do ano. E já que seguem as estações do ano, nós não temos essa sincronização com os nossos meses. Mas nós temos que apanhar a primavera sempre no primeiro mês. Então, quando a primavera atrasa, alguns anos atrasa, calhar às vezes em março, calhar às vezes em abril. Então, faz-se um acerto a fim de o primeiro mês calhar na primavera. Senão, o que ia acontecer? Haveria anos em que a Páscoa seria celebrada no inverno, mas Deus chama também de festa da primavera. Assim acontece para acompanhar o ciclo das estações. Ou seja, se a Páscoa é a festa da primavera e o Abib é o mês da primavera, nós temos que preservar isso. É um mandamento que está lá. Este mês vos será o princípio dos meses. Portanto, quando atrasa a primavera, acrescenta-se mais um mês para poder então acompanhar esse atraso e no mês posterior ao 13º mês, o primeiro mês de certeza calhará no mês da primavera, no mês de Aviv, como disse Deus. E nós podemos então confirmar essa informação em Deuteronômio 16, 1 e 9 e Números 28, 2. Vou passar aqui para vocês. Deuteronômio 16, 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Eterno Yahweh teu Deus, porque no mês de Abib o Eterno Yahweh teu Deus te tirou do Egito de noite. Mais um verso a provar então que, de fato, aquele mês que Deus disse, hoje, este mês vós saís do Egito, era Aviv, como diz lá em Êxodo 13, verso 4, se não me engano, Êxodo 13, verso 4, verso 3 a 4, por aí, e também
como afirma aqui em Deuteronômio 16:1, guarda o mês de Aviv e celebra a Páscoa ao Eterno teu Deus. Ou seja, guarda o mês da primavera, que é um mês que calha na primavera. Não será um mês da primavera calhando em dezembro. De salientar que se nós não fizermos esse acerto de colocar um mês quando atrasa a primavera, o que vai acontecer é que vamos celebrar no mês de janeiro, já é inverno, e depois de fevereiro, já é inverno, vamos celebrar em janeiro no outro ano, quando acontecer a mesma coisa, inverno, pior ainda, e no mês de dezembro vai caindo e vamos celebrando a festa da primavera no mês que não tem nada a ver com a primavera. Ou seja, isto está previsto por Deus, não foram os homens que acrescentaram. Não vamos falar sobre as coisas que os homens acrescentaram e alteraram, mas sim os homens em cumprimento com o calendário de Deus que foi dado na lei, na Torá. Então tem essa obrigação de se acrescentar mais um mês. Vamos voltar então aqui, Deuteronômio 16, verso 1, já lemos, e agora é o verso 9. Diz assim: 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. E também queria aqui marcar o verso 2. Diz aí para guardar o mês de Abib, no verso 1. No verso 2 diz que vão então entregar o sacrifício da Páscoa neste mês de Abib. E depois, no lugar que Deus escolher, e podem ler o resto, fala dos pães ázimos, aqui fala das festas e tudo mais. Números 28, 2. Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, vou sublinhar essa parte, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. Ou seja, Deus estava a dizer: os meus sacrifícios que eu vos ordeno, vocês vão ter todo o cuidado. Estou a aumentar todo, não é? Mas é para perceberem que isto é preciso cumprir. Vocês vão ter o cuidado de oferecer tudo isto no tempo que eu determinei. Então, quais são os tempos que Deus determinou? Se vocês lerem bem, aqui fala de muitos sacrifícios e alguns deles têm a ver com os feriados. Temos aqui o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. O Messias morreu na hora do sacrifício da tarde. O sacrifício do sábado, do dia de sábado, no dia de sábado. E temos também o sacrifício das luas novas. Deixa-me ver aqui se consigo apanhar isto rápido. Lua nova de cada mês. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Então, depois temos o que? Temos aqui no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa. Então vão oferecer também o sacrifício da Páscoa. Depois tem os pães ázimos. Portanto, temos aqui muitas festas em que nós temos que oferecer os sacrifícios nos dias precisos que Deus determinou, como diz aí. Tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. Portanto, nós estamos a ver Deus a pedir para oferecermos a Páscoa no seu tempo determinado. E a Páscoa, Deus diz que no primeiro mês, como lemos aí, no dia 14 do primeiro mês. E acontece que a Páscoa, Deus diz que é uma festa da primavera. Portanto, se isto é no mês de Aviv, a Páscoa, nós não podemos fazer, nem celebrar, nem oferecer o sacrifício da Páscoa num mês diferente deste. O que nos força ainda a acrescentar este 13º mês quando a primavera atrasa. Então vamos voltar aqui para continuarmos. Quem tiver dúvidas depois pode expor lá nos comentários e nós vamos responder. Estamos a tentar fazer breve este vídeo. Alguns conceitos a terem em conta. O mês de Abib apenas
É Aviv, como acabamos de ler agora, só é Aviv quando amadurece a cevada. Desculpem aqui o S, isto só deu para ver agora à tarde. Isto tem que ser cevada, não é cevada, pronto, mas lê-se da mesma forma, isto é que calha bem, mas é um erro. Quando amadurece a cevada, geralmente observado em Israel. Porquê? Porque eu não sei se no resto do mundo amadurece na mesma época, não é? Mas em Israel amadurece sempre na época é sempre no mês de Aviv, que é na primavera. E isso nós podemos conferir isso em Êxodos 9, 31 a 32. Capítulo 9, 31 a 32. Diz o seguinte: E o linho e a cevada, quando Deus mandou a praga sobre os campos, o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Isso é em português. Em hebraico diz apenas porque estava Aviv. Por isso que eu disse também que tem a ver com amadurecimento, o significado de Aviv. Mas literalmente em primavera, pelo que eu vejo, porque mesmo Tel Aviv foi no conceito de colina da primavera. Talvez por ser ali ao pé do mar, era diferente de Jerusalém e das outras cidades como Betel. O Haifá fica também ao pé do mar, mas pronto, isso é outro assunto. Geografia de Israel nunca estudei, só pela Bíblia mesmo. Então, a cevada estava na espiga, ou seja, já estava pronto. É o que me dá a entender que estava pronto, porque senão não estaria ferido, estaria verde, muito úmido e com a saraiva não teria sido destruído. Mas aqui, por exemplo, no 32 diz: Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Ou seja, deveriam estar... não deveriam estar prontos, porque sabem muito bem que quando há fogo no campo e as coisas estão prontas, tipo o milho quando está pronto e vem um fogo no campo, já foi tudo. Mas quando está ainda verde, ainda pode se salvar muito. Então é essa lógica que eu entendo, mas quem pratica agricultura pode ter melhor noção que eu. Então, para continuar, temos também que reter o ciclo completo da Lua dura aproximadamente 29 dias e 12 horas, que é aquilo que falamos. Por isso que quando um mês leva só 29 dias, fica aí 12 horas à parte. Então no mês seguinte temos mais 29 dias, mais 12 horas, então temos 30 dias no mês seguinte. Por isso que geralmente é assim intercalar, 29, 30, 29, 30. Na Bíblia, geralmente Deus menciona os meses pelo seu número ordinal, dependendo da sua posição no ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até 13º ou 12º. O dia tem em média 12 horas, igualmente a noite, e assim 24 horas para um dia e uma noite. E afirmou isso o mestre numa dessas passagens no Novo Testamento, que nós podemos também ler aqui. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ok, estava a falar dele mesmo, é como se fosse uma parábola, mas disse ali uma coisa que é verdade, não é mentira. O dia tem 12 horas, ok, isso é a média, não é? Porque depois há dias mais longos, há dias mais curtos durante o ano. E nós, quando fazemos a média, isso é 12 horas, ou aproximadamente 12 horas, porque depois vem aí pessoas que fazem umas contas que depois acham que não é bem assim. Pronto, mas como eles contavam o tempo segundo o Sol, eles viam 12 horas. Então conseguiam determinar. A primeira hora era sempre ao amanhecer. Por isso que quando na Bíblia, no Novo Testamento, diz 9 horas, as pessoas pensam que é 9 horas da manhã. Não, nem é 9 horas da noite, 21, não. Na verdade é aproximadamente 3 da tarde. Porque começa por padrão
por média, podemos dizer que o Sol levanta-se às 6, então às 6, 1, 2, 3, 4, às 3 da tarde bate 9. Por isso temos que conhecer o calendário de Deus para sabermos interpretar estas coisas todas, não é? Não é em vão. Para continuar, então diz assim: os dias começam com o anoitecer, pois havia trevas e Deus fez a luz, como nós vimos. No primeiro dia, o que Deus criou foi a luz. E primeiro, antes de criar a luz, havia trevas. Era tudo escuridão, ok? E foi a tarde e amanhã, o dia primeiro da criação. Não diz e foi amanhã e a tarde o primeiro dia. Não. E foi a tarde e amanhã. Ou seja, e foi a noite e o dia do primeiro dia. Posso assim dizer. Não gosto de usar esses termos porque digo depois o dia do primeiro dia. E depois pode confundir as pessoas, mas as pessoas sabem. O dia durante o dia. Os meses, aliás, o ciclo do dia vai de um pôr do sol a outro pôr do sol. Também há uma passagem que diz: de um pôr do sol a outro pôr do sol guardareis o vosso sábado. Ou seja, Deus confirma que o dia começa desde a noite até ao pôr do sol seguinte. Portanto, de um pôr do sol ao outro pôr do sol é o ciclo do dia, mas no gregoriano é da meia-noite à meia-noite. Nós temos aqui, então é isto, vocês não estavam a ver. Ok. E continuando, os meses começam na noite seguinte à lua nova e os anos começam sempre no mês de Abib ou Aviv, quando se verifica que o mês não é Aviv, ou seja, não estamos na primavera, então colocamos mais um mês no ano e completa um ciclo de 13 meses no ano. Falando então sobre o atual calendário judaico. Por quê? Porque o calendário judaico é muito parecido com o calendário de Deus, mas afinal é diferente. Por quê? Porque Deus deu o seu calendário ao povo de Israel e eles é que o guardaram e é através deles que nós conhecemos o calendário de Deus. Porque eles guardaram as Santas Escrituras. O que é que acontece? Houve uma altura em que depois vieram outras leis, em que dizem-se que são leis que Moisés não escreveu, que ficaram guardados. Entre gerações, lei oral. Não sei se já ouviram falar do Talmud, e ainda tem mais outro livro aí que eu não conheço. Então é a lei oral, que é como se fosse a Torá, a lei de Moisés, os 5 livros que conhecemos. Só que dizem que foi uma lei que Moisés não escreveu, mas passou ao povo pela boca e o povo foi passando por gerações. Mas o que é que acontece? Nós encontramos então regras que criaram novos conceitos dentro do calendário. O calendário acabou por ser diferente, como nós vamos ver. O calendário é constituído por ano comum e ano embolismal. Ou seja, o ano pode ser comum ou pode ser embolismal. O de Deus também. E o judaico, como é baseado no calendário de Deus, é muito baseado no calendário de Deus, é também assim, dividido em 2 tipos de ano, comum e embolismal. E estes 2 tipos dividem-se também cada um em 3 tipos, que é regular, bissexto e deficiente. O regular e o bissexto, nós temos isso também no calendário no calendário gregoriano, não é? Temos o ano regular e o ano bissexto. E temos aqui algo diferente que é o deficiente. Como é que isso funciona então? O ano comum é regular quando tem 354 dias. E o ano comum é bissexto quando tem 355 dias. É um conceito parecido com o do gregoriano. Quando tem 29 dias em fevereiro é bissexto, quando tem 28 apenas é regular. Então quando tem mais um dia ali de 354 para 355 é bissexto.
E quando tem 353 em vez de 354, menos um dia, então é deficiente. E o embolismo é igual, só que acrescentamos 30 dias de um mês. Quando o ano tem 384 dias, quer dizer, só tem mais um mês, não tem nenhum dia a mais, nem a menos, então é embolismo regular. Quando tem 385 dias, tem um dia a mais do que o embolismo regular, então é embolismo bissexto. E quando tem 383 dias, é um ano embolismo deficiente. O ano é embolismal, isto é um cálculo que faz-se, basta pegar um ano qualquer do calendário judaico, nesse ano eles estão no ano 5782, este ano atingiram por quê? Porque é que é tão diferente do gregoriano? O gregoriano, como eu já disse, é um calendário mais recente. Este calendário, o que eles fizeram foram pegar as genealogias desde Adão e fizeram cálculos para ter um dado aproximado de um valor desde a criação do mundo. Então tentaram, esse calendário basicamente diz-nos que estamos no ano 5782 desde a criação do mundo, mas isto é uma estimativa que fizeram segundo as genealogias, porque uma geração teria no máximo X anos, não é? Vendo os anos de alguns elementos dessas gerações, poderia-se determinar também mais ou menos os anos que levaram as outras gerações que não se definiu os seus anos, porque em Gênesis fala dos anos das gerações, mas depois chega uma parte da Bíblia em outros livros em que não mencionam os anos dessas gerações. Então é aproximadamente, não é um valor certeiro. Então, quando se pega essa data, esse ano desse calendário e divide-se por 19 e dá um resto de 3, ou de 6, ou de 8, ou de 11, ou de 14, ou de 17, ou de 0 que corresponde a 19, ou 19 que corresponde a 0, então quer dizer que esse ano é embolismo. E num ciclo de 19 anos tem tantos anos embolismo. Tem o ano embolismo no ano 3, no terceiro ano do ciclo de 19 anos, no sexto, no oitavo, no 11º, no 14º, no 17º, no ano 19 também. Por que não há o ano 0? Porque não é de 0 a 19, é de 1 a 19. Então o 0 é correspondente com o 19. Quando resta 0 ou resta 19 é a mesma coisa. Então com isso eles conseguem fazer os cálculos e saber, por exemplo, olha, no ano 2005, que ano era? Era um embolismo ou não? Era regular? Como é que era? Eles conseguem fazer porque o calendário judaico neste momento é baseado em cálculos. É como é o gregoriano, que é baseado em cálculos. Mas nós não podemos nos basear em cálculos, temos que nos basear naquilo que Deus disse. Para nós mudarmos o mês não é através dos cálculos, é observando a lua. Para nós mudarmos os dias, observando o sol. E infelizmente já não funciona assim tão bem como antigamente. Então o pior nisso tudo é que supostamente o dia 1 do sétimo mês não pode cair numa quarta-feira, nem sexta, nem domingo. Então, para isso, o que é que eles fazem? Eles antecipam um dia. Ou seja, se o dia 1 do sétimo mês ia cair numa quarta-feira, como era a situação deste ano, antes disso acontecer eu não sabia, só alguns dias atrás é que fiquei a saber. O dia 1 ia calhar numa quarta-feira, o que eles fizeram é que puseram numa terça-feira. O que é que aconteceu? Basicamente mudaram o tempo. Basicamente o dia 1 que estávamos a observar como dia 1 não era dia 1. Era um mês anterior. E no dia 2 deste calendário deles, então era dia 1 no calendário de Deus. Foi uma confusão que fizeram. Resultado disto, alguns meses,
E resultado disto é que alguns meses começam no dia anterior ao da lua nova, o que é contrário ao que Deus determinou, não é? Nós vimos ali, pelas passagens que nós lemos, que o dia 1 do sétimo mês tem que ser numa lua nova. Ou seja, todos os dias 1 são nas luas novas. Por que este dia vai ter que ser proibido de ser na quarta, sexta, domingo? E proibindo isso, então tem que alterar a data. Por exemplo, se eu for do dia 15, o dia 15 esse ano pode calhar numa quarta, numa segunda, no próximo, num dia qualquer da semana, e há um dia em que vai cair numa quarta, numa sexta e num domingo. E se eu não quero que caia nestes dias, o que vai acontecer é que eu vou ter que mudar o tempo. E é o que fizeram. Para além disso, também, no sétimo mês do calendário de Deus, passaram a considerar como o primeiro mês do calendário civil, posso assim dizer. Porque o calendário religioso deles ainda consideram o chamado mês de Nissan, que na verdade é o Aviv. Quando vocês verem Nissan no calendário judaico, quer dizer, é o mesmo que Aviv, só que quando vieram da Babilônia trouxeram este nome de Nissan, que não tem nada a ver com o nome que Deus tinha dado inicialmente ao mês, quando falou com Moisés. O nome que Deus mencionou era Aviv. E por isso nós temos que ter então cuidado, porque o que nos aconteceu é que este calendário, o dia 1, isto é, setembro de 2021, o mês de Tishrei começou no dia 7 de setembro, ou seja, aqui, deixa-me clicar aqui fora, aqui o 7 está a determinar o mês de setembro. Estes números grandes são os dias do calendário gregoriano. É um conversor, só que é um conversor em que a outra unidade está por cima da outra. Então tens aqui o calendário gregoriano e tens aqui o calendário judaico. Então o dia 1 está aqui pequenino. Este dia 1 é que era de fato o dia 1 do calendário judaico, só que para Deus não era o dia 1 no dia 7, mas sim no dia 2. E o que acontece? Quando é dia 1 no dia 7, é dia 1 a partir do pôr do sol, como nós vimos há pouco. Ou seja, os dias do calendário de Deus começam sempre antes do dia do calendário gregoriano começar. Por isso que durante o dia anoitece, ainda é o mesmo dia para o calendário gregoriano, porque só vai mudar o dia à meia-noite, mas para Deus muda o dia com o anoitecer. Uma noite marca um novo dia, e depois vem a tarde, e depois vem a outra, vem o dia, não é? E depois vem a outra noite, que será o outro dia também, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Por isso, aqui diz dia 7, mas é observado desde o dia 6, foi observado desde o dia 6, desde o pôr do sol do dia 6 até o pôr do sol do dia 7, que é o ciclo do dia. Isso não mudaram, observam assim. Então, isso não está certo, porque tinha que ter começado no pôr do sol do dia 7 para o pôr do sol do dia 8. Tanto que eles dizem aqui Rosh Hashanah. Ou seja, Rosh Hashanah aqui no dia 7, que é dia 1 de Tishrei, e no dia 8 de setembro, que é dia 2 de Tishrei, também diz Rosh Hashanah. Então, que dia é que é Rosh Hashanah? Ou Rosh Hashanah, pronto, não sei pronunciar bem. Que dia é que é de fato? Mas eu acho que eles estão a reconhecer que existe aí uma mudança, em que esse dia deveria ser sim no dia 8, mas puseram dia 7, como estamos a ver aqui. Mas por consequência, já que tiraram dia 7 da quarta-feira, Wednesday, e o puseram na terça-feira, então baralhou tudo. O Yom Kippur, que é o dia da expiação que tinha que cair na sexta-feira, no dia 17, foi observado na quinta-feira, dia 16. E o Sukkot, que tinha que começar no dia 22, que é dia 15 do sétimo mês,
foi observado no dia 21 porque diziam então que o dia 15 era no dia 21 e não no dia 20, no dia 22. Então baralhou tudo. O que aconteceu é que nós pelo menos observamos essas datas todas nos dias errados, porque temos o calendário judaico e nós olhamos e nós só tínhamos noção que a única coisa que tinham alterado era os meses, a ordem dos meses, e nós fazíamos como? Fazíamos, quando não houve um ano embolismal, então fazíamos menos 6. Quando houvesse um ano embolismal e tivesse aí na transação o cálculo, então fazíamos menos 7. Ou seja, se era o sétimo mês, eu fazia menos. Se para eles já era o primeiro mês, eu fazia então menos 6, que me dava então o sétimo mês, que era de fato para Deus o sétimo mês. Eles sabem que é o sétimo mês. Os religiosos guardam isso como o sétimo mês. Só que oficialmente o calendário civil que o governo de Israel tem ali é algo alterado, em que o primeiro mês começa no sétimo mês do calendário de Deus. Só que a única mudança não era essa, mas também tinham esta mudança aqui, o que cria um ano deficiente. Ou seja, esse ano vai ser embolismal, não ser deficiente ou não, porque depois vi aí um problema também com a lua nova, que eles têm uma regra que todos os meses X têm X dias e os meses X têm X dias também. Este mês tem uma regra que tem 30 dias em todos os anos. Este mês o ciclo lunar em setembro não levou 30, não foi o suficiente para 30 dias. O que colocou então em xeque aqui também a situação daquilo que estava a acontecer. Por quê? Porque quer dizer que anteriormente houve uma coisa, nós tivemos aqui o Elul, o sexto mês do calendário de Deus, que eles chamam Elul. No dia 28 terminou e começou o Tishrei. Então é uma situação aqui muito delicada e por causa disso nós decidimos então criar um calendário que nós vamos fazer aqui um vídeo a apresentar, que é isto aqui. No sétimo mês, o dia 1 calhou no dia 8 e o dia 10 no dia 6 de outubro. Porquê? Porque depois nós abrimos aqui o ciclo lunar e vemos que no dia 7 de setembro houve a lua nova. Mas foi a que horas? Nós vemos aqui e conseguimos ver a que horas é que isto foi. Deixem-me ver aqui. Setembro, dia 7. Isso foi às 2h52 da manhã. Portanto, se às 2h52 da manhã, como podem ver ali, se às 2h52 da manhã bateu o pico da lua nova, a lua nova não era nesse dia. O dia da lua nova tinha que ser na noite a seguir às 2h59. Ou seja, não nessa noite em que aconteceu, mas na noite seguinte que muda o dia, então mudava para o novo mês. O mês não muda quando não muda o dia. Então, também não podiam mudar o dia do mês antes que houvesse, antes de acontecer o pico da lua nova. Tinha que ser depois de acontecer o pico da lua nova. O que dá-nos a entender que tinha que sim ser o dia 8, o dia 1 do sétimo mês. Mas não foi assim. E curiosamente, no dia 6, então, às 13 horas, houve o pico, e ao pôr do sol do dia 6 declarou-se lua nova, e no dia 7 era outro dia, era outro mês, como podemos ver aqui. O dia 7 realmente é outro mês. E curiosamente, eles fizeram isso tão bem que o dia 7 para eles também marca o primeiro mês. Vamos ver aqui. Dia 1. Dia 1 de que? Deixa-me ver aqui. Nós estamos em setembro de 2000 e outubro. Cadê outubro? Esse é dia 1 de outubro. Temos que mudar aqui.
Então, o dia 1 de Sheshvan, parece que se diz assim, calhou no dia 7. Portanto, calhou no dia 7 é porque conforme estamos aqui a falar. Bateu a lua nova, vamos voltar aqui, a lua nova foi no dia 6, mas porquê que veio aqui ser no dia 7? É por causa daquilo que nós estamos a dizer, que embora que bateu a lua nova no dia 6, mas foi a que horas? Foi às 13 horas, então só ao pôr do sol do dia 6 é que era o início da lua nova. Mas se começou no dia 6 ao pôr do sol, então no calendário tem que se meter dia 7, que é assim a conversão. Porque todo mundo sabe que quando é dia 7, então começou ao pôr do sol do dia 6. É assim que funciona. Temos que ter então atenção aqui ao seguir o calendário judaico por causa dessas alterações. Se tiver mais alguma alteração que nós encontrarmos, vamos poder então comunicar para os irmãos. E também nós vamos fazer um vídeo agora do lançamento deste calendário que nós vamos passar a desenhar todos os anos para podermos então evitar o que aconteceu conosco este ano, em que nós estivemos a celebrar numa data diferente daquilo que é a realidade. Muito obrigado a todos e que a paz de Yeshua seja com todos vocês. Que tudo possa correr bem nas vossas vidas e que Deus possa vos abençoar também.